Nós estamos mais uma vez aqui no programa Código do Sucesso. Hoje o nosso programa está super especial. Nós vamos falar sobre finanças. É um tema interessantíssimo. Curte, compartilhe. Hoje vai ser liberado códigos para a tua vida, para destravar para um novo nível. E hoje nós estamos com um convidado, Apóstolo Cleiton. Ele é professor de teologia da rede de ensino Instituto Jáfia e é apóstolo do Ministério Internacional Torre Forte. Ele é escritor, coach e entre outros tantos títulos, né? Mas eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho para nós agora. Olá, pessoal. Que Deus abençoe poderosamente. Para nós é motivo de grande alegria de estarmos juntos aqui e falarmos de códigos de sucesso. O que eu tenho escrito nesses últimos dias, meus últimos 5 livros, eu tenho falado sobre esses códigos. E isso para nós é um motivo de grande alegria e estamos juntos. Vamos aí fazer um bate-papo, vamos aí ouvir um pouquinho acerca de quais códigos que Deus tem para as nossas vidas, o que Deus tem de melhor para a tua vida. E agora nós vamos para os nossos comerciais e daqui a pouquinho o Apóstolo Cleiton vai estar entregando as chaves que vai liberar a tua vida para o novo nível. Obrigada. Boa noite, estamos começando mais um podcast. Voltamos aqui no programa Código do Sucesso. Nós estamos aqui com Cleiton Nantes e ele vai falar sobre Chaves do Reino, que é Finanças do Reino, que é o lançamento do módulo 5 do livro, que é uma série de livros, né? Ele está no módulo 5. E o que eu quero dizer é algo assim muito importante ressaltar, porque a palavra do nosso Deus diz que toda a glória é do Senhor. Mas a Bíblia também nos diz da honra a quem tem honra. Para mim chegar até aqui, né, foi muitos desafios, mas eu quero honrar e minha gratidão, né, pela vida dele, por todo ensinamento, por segredos revelados aqui nesse livro, que é importantíssimo você adquirir, que a gente vai desenvolvendo no meio da caminhada e coisas preciosas, são códigos, são chaves liberadas através da vida dele e através desse livro, que eu pude alcançar, né, alguns patamares na minha vida, então eu sou extremamente grata, eu tô super feliz, uma grande honra mesmo dele estar aqui conosco, eu e a minha família, né, nós temos, assim, uma gratidão imensa, e eu quero que ele venha trazer para nós, né, como surgiu, né, ele escreveu vários livros, né, apóstolo, são vários livros escritos, mas ele começou com essa série de finanças, porque é um tema também um pouco polêmico, um pouco assim, há uma dificuldade ainda, né, Sim. Eu sei que o tempo vai passando, muitas coisas vão mudando, né, as pessoas vão mudando a mentalidade, mas ainda há uma dificuldade, e algo também que eu queria ressaltar aqui nesse programa, é que como membro, né, desse ministério, que sou muito honrada por isso, muito grata a Deus, a gente observa a organização que tem o Ministério Torre Forte. Certo. E por causa disso, ele pode... É uma coisa extraordinária que muitas pessoas perguntam para ele, né? Como ele consegue estar presente em tantas coisas, ser um pastor presente, um apóstolo presente nas nossas vidas, e compromissos que ele consegue estar tendo uma agenda, né, apóstolo? Tá sempre em lugares diferentes, e por causa da organização que ele tem, uma estrutura diferenciada que é notável, porque nós sabemos também, apóstolo, que às vezes as pessoas colocam tudo sobre si, e quando ela coloca tudo sobre si, ela não consegue desenvolver o tipo de trabalho, você não tem esse medo de delegar, de passar responsabilidades na sua administração, e eu acho isso extraordinário, e foi algo que me chamou muita atenção na sua vida, por conhecer um pouco de perto, né, esse trabalho, mas ele vai revelar esse segredo aqui para você, códigos, chaves, olha, fica atento, porque tem segredos que o Senhor revela para aqueles que o temem, e Deus revelou muito segredo para esse homem aqui, viu?
Na verdade é um prazer, uma alegria, nós temos a satisfação, né, de estarmos aqui e poder ver esse sucesso que já é esse programa e ver que os nossos membros têm despontado, têm se levantado, usando os códigos que têm aprendido. Eu nasci no Evangelho, eu cresci no Evangelho e desde pequeno sempre me envolvi muito com a obra e desde 1997 eu viajo com missões. Então, um dos livros que eu escrevi, inclusive, foi dos ribeirinhos, né? Nós temos uma experiência muito forte nos ribeirinhos do Amapá, ribeirinhos do Pará, mas todo lugar que a gente chega, não só nos ribeirinhos, como África, né? Nós estamos presentes em muitos lugares da África e a gente vê a carência, a escassez e muitas vezes vê uma resistência de pastores, líderes evangélicos contra o evangelho da prosperidade. Nós temos que ter um equilíbrio e entender que a prosperidade ela vem da parte de Deus. E o próprio Jesus, ele disse para Pedro, né, eu te darei as chaves do reino. O interessante é que cada chave, ela possui um código. Essa chave não abre outro carro, ela só abre o meu carro. E só tem a chave quem tem posse do carro. Agora, de nada adianta eu ter um molho de chaves se eu não souber qual porta ele abre. De nada adianta eu ter várias chaves se eu não souber onde está o carro. Então, na verdade, nós temos que entender que toda chave ela é um código de acesso. Toda chave ela é um código de segredo, um código de sucesso. E os personagens bíblicos eles são ricos em códigos. É interessante a gente observar que os personagens que se destacaram no Antigo Testamento, grande parte deles eram prósperos, grande parte deles eram bilionários, né? E foi aí que surgiu essa série, que serão 8 livros, a gente está lançando o 5º, mas já estou terminando de escrever o 6º, mas cada livro tem o seu perfil, né? Então, o volume 1, por exemplo, eu falo dos milionários de Gênesis. Eu abordo aqui no volume 1 os 6 milionários que se destacam em Gênesis, começando por Adão. Depois de Adão, a gente fala da aliança de Deus com Abraão, e não só Abraão, mas toda a sua descendência, inclusive o próprio Ismael, Isaac. Olhamos para a chave de segredo que Melquisedeque entregou a Abraão, porque Abraão honrou a Melquisedeque. Honra é uma das chaves. E aí nós observamos então Adão, Abraão, Ismael, Isaac e também vemos Melquisedeque e vemos Jacó. Agora, o interessante de Jacó é que havia um DNA de sucesso na sua veia, corria na sua mentalidade o DNA de prosperidade. Porque Jacó, ele pede a bênção ao seu pai e ele sai da casa de seu pai só com a roupa do corpo. Ele sai da casa de seu pai sem bens. Uma das palavras no original, em hebraico, para bênção é finanças, mas a outra palavra em hebraico é liberação de palavras. Aqui nós temos duas vertentes. Na verdade, a briga de Esaú e Jacó, a gente observa que Esaú queria os bens, mas Jacó queria apenas uma palavra de bênção. Então, quando o pai liberou a palavra de bênção, ele saiu feliz, ele saiu contente, ele saiu realizado, ele vai para a casa do tio e ali ele se apaixona por Raquel e ele trabalha 7 anos por Raquel. Labão enganou ele, deu Lia, ele trabalha mais 7 anos para pagar a dívida de Raquel e depois ele trabalha mais 7 anos para poder trabalhar pelos filhos, pelos 12 filhos e uma filha. Mas o interessante da vida de Jacó é como esse homem prosperou e fez também o sogro prosperar em tudo que ele colocava as mãos. Então, nesse volume 1, eu trabalho muitos códigos acerca, por exemplo, quando o acordo era ovelhas listras, ele pôs diante dos seus olhos uma vara lisa. Quando o acordo era ovelhas malhadas, ele pôs diante dos seus olhos uma vara listrada. O que é que você está colocando diante dos seus olhos? De repente, o que você coloca diante dos seus olhos determina o teu futuro, que você não está satisfeito. Então, uma das chaves que a gente vê, a gente tem que colocar diante dos olhos aquilo que a gente almeja. A gente tem que colocar diante dos olhos aquilo que a gente deseja. Então, esse volume 1 eu trabalho com esses 5 milionários de Gênesis. Mas terminando o volume 1, eu entro no volume 2 falando sobre José. José é o típico personagem ao qual a gente tem um ditado aqui no Brasil que diz: saiu só com a roupa do corpo. José saiu até sem a roupa do corpo. Né? Só que esse DNA de prosperidade estava em José, porque ele viu como o pai prosperou, ele viu como o avô prosperou, ele viu como o bisavô prosperou. Ele é bisneto de Abraão, neto de Isaac e filho de Jacó. E o interessante é a gente observar as fases da vida de José.
aonde ele fica ali como filho favorito do pai, e ele tem Chaves como filho favorito do pai. Depois das Chaves como filho favorito do pai, ele vai para a casa de Potifar, vendido para os midianitas, dos midianitas ele é vendido para Potifar, e Potifar reconhece: tudo que esse menino põe a mão, prospera. Tudo que esse moço coloca as mãos é organizado, é arrumado. Mas ele sai dali injustamente, caluniado, difamado, envergonhado, arrancam a túnica dele mais uma vez, e mais uma vez ele sai até sem a roupa do corpo. E ele vai para o presídio, e no presídio ele se destaca, e logo o carcereiro entrega chaves do presídio para ele. Que coisa sensacional prosperar na adversidade, prosperar até no presídio. Mas dali, Deus estava treinando ele para poder assumir o governo do Egito, a maior potência mundial da época. Então ele precisava ver a ganância, a riqueza, o quanto se esbanjava nos banquetes de Potifar e o quanto faltava na prisão de comida, de provisão, para quê? Quando ele fosse assumir o Egito, ele pudesse assumir com justiça, ele pudesse governar com sabedoria e ele pudesse realmente saber quanto precisava de comida na casa de Potifar e quanto precisava de comida no presídio. Muitas vezes a gente passa por situações que está nos treinando e nos preparando para aquilo que Deus vai nos colocar. Então, não despreze o tempo de treinamento. Não despreze, não negligencie esse tempo de treinamento, porque o tempo de treinamento, na verdade, te prepara para algo maior. Ele tinha um sonho de governar as nações, de governar o Egito, só que ele só podia governar se ele tivesse passado pelo estágio, se ele tivesse passado pela experiência. Mas o volume 3 eu trabalho só a vida de Moisés. Só a vida de Moisés, que também é dividida em 3 ciclos, 40 anos como filho da filha de Faraó, 40 anos como fugitivo em Midian e 40 anos no deserto. Moisés é um homem que tem chaves incríveis para a nossa vida, mas ele prepara um tremendo sucessor, que é o volume 4, que é Josué e Caleb. Só que dentro de Josué e Caleb eu trabalho também a situação de Ruth, a situação de Axa, de Otiniel, de Gideão, aonde são pessoas que trazem chaves incríveis. Mas tudo isso, esses 4 volumes, é para preparar para o volume 5. O volume 5 é algo assim que está sendo nosso xodó, porque eu trabalho dentro dele a vida de Davi, trabalho a vida de Salomão, que são 2 personagens incríveis que se destacaram no Antigo Testamento como um excelente administrador, e Salomão, o homem mais rico e mais sábio da nação de Israel em seu período. O período de Davi e Salomão foi o período em que conquistou o maior território ali de Israel, e como eles têm chaves incríveis que a gente vai conversar. Eu acho uma coisa tremenda, né, apóstolo? Os segredos que são liberados através do seu conhecimento, através desses livros aqui, falando sobre a sabedoria, né? Porque esse é um excelente presente também, às vezes para você adquirir, ou você vai presentear alguém. O que é melhor do que uma sabedoria? Porque, como diz a palavra do Senhor, nós temos que buscar a sabedoria como buscamos o ouro, né? Exato. É muito valiosa, diz aqui, ó. Exalta-te e ela te exaltará. E abraçando-te tu, ela te honrará. Tá em Provérbios, né? Olha que coisa tremenda. E também fala sobre eleja um bom mentor. Aqui tá no livro. E vamos dizer também, né, apóstolo, é um mentor, né? Porque a gente sabe também que na Bíblia a gente fala também sobre a rainha Esther. Ela teve um mentor, né? Para ela chegar no palácio e seguir aquelas coordenadas, ela foi mentoreada. Então... Os personagens que se destacaram, todos eles foram mentoreados, né? A gente pode dizer que Abraão foi mentoreado por Melquisedeque, mas Isaac foi mentoreado por Abraão, e a gente pode observar isso até no Novo Testamento. Paulo foi mentoreado por Barnabé, e Paulo mentoreou Timóteo, Silas, Priscila e Áquila. Infelizmente, a gente vive uma geração em que muitas pessoas não querem se submeter a ninguém, não querem ouvir conselhos, mas o próprio Salomão nos ensina, e eu falo sobre isso nesse livro, na multidão de conselheiros brota sabedoria. Quanto mais dica, mais instrução, claro, tem a sua parte de esforço, não existe esse porção mágica, né? Tem muitas pessoas que
querem vender, não, compra esse curso que você vai dormir pobre e acordar rico. Isso não existe, né? Não existe. É muito esforço, é muita dedicação, mas existem princípios, e a Bíblia, ela é cheia de princípios que são entregues durante a leitura da Bíblia, mas que estão nas entrelinhas, e a gente precisa aprender a extrair o código, né? Porque a chave de sabedoria financeira de Davi, a maior chave de toda a Bíblia, é o relacionamento que ele tinha com Deus. Então, se a gente fosse resumir esse livro em 2 palavras, Davi e Salomão, a maior chave de Davi é adoração. Mas como assim adoração traz prosperidade? Traz. Porque Deus habita no meio do louvor, e quando a pessoa ela se entrega ao Senhor em adoração, Deus não quer que ela saia da adoração, então Deus presenteia com chaves e mais chaves e prosperidade, códigos, conexões, né? Hoje se fala muito em network, e há uma importância de você ter um network organizado para que você possa sempre estar atento. Porque os especialistas afirmam que todos nós estamos a 3 a 5 pessoas do que a gente deseja. Nosso ciclo de amizade sempre tem alguém que conhece alguém daquilo que você necessita. E nós somos a média das 5 pessoas mais próximas diante de nós. Então, que média você tem tirado, né? Se você está diante de uma situação que você não aceita, sonda as suas amizades, sonda com quem você tem andado. Da mesma forma que existe o princípio da semeadura e da colheita, e isso é um princípio milenar. Tudo que o homem semear, certamente ele colherá. Agora nós temos que entender que se eu não estou satisfeito com a sementeira, eu tenho que ver que solo que eu estou semeando. Por outro lado, também eu tenho que entender que tipo de semente eu estou semeando. Então a importância de nós entendermos que o semear é opcional. Mas sempre que você semeia, você gera uma colheita. Porque, na verdade, nós temos que fazer certo, só que da maneira certa, né? Correto. Porque às vezes você tá fazendo certo, mas e quantas vezes acontece na nossa vida? Você que tá assistindo esse programa, às vezes você fala assim, mas eu tô fazendo certo, já tentei tantas vezes, mas é da maneira correta? É da maneira que Deus quer que você faça? Por isso que é importante, o rei Davi, ele tinha esse relacionamento com Deus, mas ele tinha um profeta, um homem que Deus usava para sinalizar ele em alguns momentos da vida. A gente recebe ali na nossa igreja, né, como cada um congrega em sua igreja, a liberação do altar. E é algo maravilhoso, aquele dia assim, eu quero uma palavra liberada do altar, porque eu preciso fazer algo, quero ver o direcionamento do Senhor. E isso é importantíssimo. Aonde você tem sido mentoreado? Igual o apóstolo trouxe aqui, né? Às vezes a pessoa tem tantas mentorias hoje em dia, mas é muito importante você saber a procedência, né? Você saber em que solo você está pisando, de que maneira, porque é muito a trabalhar com a mente, né, apóstolo? Você também que entende muito sobre isso, do tanto de experiência, tanto de estudos, né? Do lado espiritual, né? Porque é uma bagagem tremenda. Se ele for contar aqui, gente, vocês vão ficar impactados, né? E fora os estudos, o conhecimento que você tem e da sua vivência, né? De tudo que você já viveu. E também algo que é muito importante a gente falar é que você... a sua cultura, por conhecer vários lugares, né, fora do Brasil, dentro do Brasil, e você tá sempre relacionando com todos os tipos de pessoas, e isso traz uma visão diferenciada. Sim. Às vezes a pessoa dentro de um lugar, ela não consegue ter uma visão de fora. Correto. E você, como já tem essa visão, você já viveu muitas coisas, você consegue trazer algo novo. Então, às vezes a pessoa de um ministério, a torre, né, já ouvi, né, Deus já falar que é o grande ventre profético, né, onde as pessoas se alimentam para levar. Correto. Como você sempre fala, a igreja fora da igreja. Então, por isso que ele nos libera de uma forma, né, um temor, debaixo do temor de Deus, claro, né, uma responsabilidade para que a gente cumpra o ID do Senhor. E isso é maravilhoso, porque essa visão que ele tem de estar expandindo o reino, de estar com uma visão diferenciada, de não colocar as pessoas numa caixa, né, apóstolo? Porque você não é assim. Não. O pessoal tem um ditado que diz assim, que o fruto não cai muito longe do pé, né? E a gente, nós que temos esse privilégio de estar ali, sendo ministrado, aprendendo, também a gente vai desenvolvendo, porque a gente não fica limitado. E esse conhecimento grande dessas riquezas, né, que Deus te traz e passa para nós, é algo extraordinário. Então também, apóstolo, não tem só o lado de você somente ouvir uma palavra, acompanhar. Quando você anda também, né, apóstolo, às vezes fazer uma unção transferível, né, eu acho que o caminhar, não teve Elias e Eliseu, né? Correto. Eles caminhavam junto e teve uma transferência de unção. Por quê? Porque ele aprendeu. Exato. Porque às vezes as pessoas, elas não congregam, não estão embaixo de uma liderança. E como, às vezes você tem um chamado de líder, um chamado para você estar num posicionamento. Só que você não vai conseguir ter uma autoridade se você não submeter a uma autoridade. Não, isso não muda. É o processo. Você vê José, ele passou situações que ele não se levantou contra a autoridade em nenhum momento.
E ele passou processos ali, continuou, foi honrado, foi envergonhado e depois veio a dupla honra na vida dele. Por quê? Porque ele entendia, ele vinha dos princípios, quando se fala o primeiro livro aqui, que fala dos princípios, do início, né, apóstolo, sobre a base. É a base. A gente fala sobre finanças, não tem como a gente tirar isso, porque se você não honrar princípios, as pessoas que foram atrás, família e tudo, isso não vai acontecer na sua vida. Exatamente. Porque às vezes as pessoas têm problemas familiares e a dor tem que ser sentida, tem que ser colocada pra fora, mas você precisa ressignificar tudo isso que você viveu, porque você precisa valorizar, porque teve coisas boas. A gente sempre olha pro lado ruim. Nossa, mas olha, foi um trauma na minha vida, isso me deu um baque, isso acabou. Não, se você ressignificar essa história, isso vai ser uma chave. Exatamente. Que você vai destravar lá na frente algo pra sua vida e pra alguém. Às vezes você errou, mas você com esse conhecimento vai evitar de muitas pessoas errarem naquele mesmo processo. Então eu acho que quando a pessoa ela consegue ressignificar a história dela, honrar os princípios, valorizar, independente do que aconteceu na sua vida, né? Mas valoriza, a gente não sabe por que as pessoas agiram daquela forma. Tem um porquê, né, apóstolo? As pessoas, às vezes, né, são tantas amarguras, tantas raízes que aconteceram na vida dela, que ela acabou agindo dessa forma, e machucando, talvez você que está assistindo esse programa. E você, às vezes, fala, mas como eu vou recomeçar? Como o apóstolo mesmo falou aqui, né? Todo o processo, todo patamar mais elevado que você vai chegar, vai ter um processo de aprendizado, vai ter uma chave. Se Deus... Deus colocou na mão de José uma administração, por quê? Porque Deus preparou e sabia que ele seria um canal de bênção. Porque Deus não vai depositar riqueza e tesouros para alguém que não vai ser um canal de bênção para as pessoas, né? Que não é só sobre nós, né, apóstolo? Exato. E essa é a riqueza que ele distribui aqui nesses livros, né? Ele consegue contar e a gente vê vários aqui falando rápido, né? Mas você lendo o livro passo a passo, né? Porque tudo eu acho que é uma experiência, né? Você pegar assim, rapidinho você lê uma página. O livro é o Senhor, Deus vai falar com você naquele momento, aquele versículo, ele vai te abrir, né? O mundo espiritual e você vai começar a ter experiências. Correto. Eu acredito que é assim, na minha vida, né? Eu falo da minha vida, da minha vivência, que às vezes você vai começar a ler e aquela frase, você vai ficar semanas, vai ficar meses, porque tem um segredo revelado ali. Né? E o apóstolo, com a vida dele, com coisas que ele viveu, que eu também queria que você passasse para nós aqui, que eu creio, né, que você teve uma, você quis parar no meio do caminho, né? Mas a fé, né, apóstolo, com tantas experiências, desde berço que você é cristão, né? Desde berço cristão, na verdade a gente vem de uma linhagem cristã, né? Mas como a Carla disse, a palavra de Deus é rica e ela nos instrui que tudo coopera para o bem dos que amam e servem a Deus. Então a gente tem que aprender realmente a ressignificar as frustrações, as decepções, os vales, né? Temos muitos, isso daí faz parte da jornada, né? Em toda essa série que a gente explica, a gente também mostra as fraquezas dos personagens. Todos eles tiveram as suas fraquezas, tiveram as suas perseguições, não só Abraão, não só José, Moisés, mas todos, né? Olha a luta que Davi passou fugindo de Saul porque fez um benefício para a nação, né? Tendo que fugir para sobreviver, fugir para não ser morto. Por quê? Porque matou aquele que estava afrontando o exército de Israel. Então, despertou ciúmes, despertou inveja na situação de Saul, e Saul não governou. Saul viveu praticamente 40 anos dentro do palácio com o alvo de matar Davi. Elegeu matar Davi. Então a gente observa aí uma situação de pessoas que não ressignificam as suas histórias, as suas frustrações, elas vão viver em função do passado. Mas o passado só serve de experiência, o passado só serve de aprendizado, né? Ninguém vive de passado. Passado, na verdade, são experiências que nos vão construir degraus para chegarmos aonde nós devemos estar. E olhando para a vida de Salomão, eu trago segredos aqui, não sei se já chegou nessa parte, da onde ele ia buscar o ouro de Ofir, documentos que a gente teve acesso que são fantásticos, que você vai ter que ler isso, um livro que eu não posso falar aqui, aonde, na verdade, grandes evidências da onde era Ofir. Ele contratou o rei Irão, que era do rei de Tiro, e esse homem ele era um explorador além-mar, e diante dessa visão de explorar os oceanos, explorar os continentes, ele achou uma terra tropical, uma terra onde demorava 3 anos para eles poderem fazer a navegação e voltar com o ouro. E se não bastasse isso,
levava para lá também a questão de pavões, a questão de dente de marfim e levava também macacos micos, né? Então a gente vê aí que era uma terra realmente abençoada, uma terra que tinha o melhor ouro, que era Ofir, né? E eu trago segredos aqui de Ofir proibidos, né? Secretos, porque por isso que é segredo, né? Então, na verdade, é importante a gente olhar para essa situação e não perder o alvo, não perder o foco. Tem muita gente que não sai do lugar porque nunca sabe o que quer. Nunca definiu o seu propósito, o seu alvo. Vão ter lutas, vão ter adversidades, vão ter problemas, né? É um dos livros que eu escrevi, eu falo sobre cura, e ali eu relato um pouquinho do meu testemunho. Né? Eu fui desenganado dos médicos 7 vezes, eu tive dengue hemorrágica, por causa de um distúrbio esofágico que eu tive. Eu movi o esôfago do lugar, né? E é uma doença rara aí, diante de um sistema nervoso, de um acidente que nós tivemos em Missões, e isso me deu uma debilidade da vitamina C. Então, aonde eu chego, e o nosso trabalho é justamente dentro de território indígena, dentro de quilombolas, dentro de ribeirinhos, em África, né? Então, todo ribeirinho ou índios que eu ia nesse período, eu contraía alguma doença, alguma virose, justamente por não ter a citronela natural, não ter a defesa natural do organismo. E diante dessa situação de debilidade de imunidade, eu fui para a África e contraí a malária falciparum 5. Falciparum 5, ou conhecida como 5 cruzes, ela mata em 28 horas. Né? Foi no último dia que nós estávamos na África, me lembro até hoje, eu tomei uma picada de um mosquito aqui no braço esquerdo, e dentro do avião já eu senti da cintura para baixo totalmente morto, não conseguia mover, não estava dormente, mas não sentia mais. Saí já do aeroporto em cadeira de roda, e dali fui para o hospital, e o hospital então constatou que eu tinha poucas horas de vida. E meu irmão, o apóstolo Leif, entrou no quarto de UTI, orou, clamou, passado o período que eles tinham dado, eu desmaiei, segundo os médicos tinha começado um período de morte, né, uma experiência de morte, mas ele orando, clamando, Deus abençoou, usou a vida dele, e eu voltei, e quando eu voltei eu sentia da cintura para baixo muita dormência, formigamento, e eu comecei a mover as pernas, e ali os médicos entraram, e os médicos disseram, olha, vamos repetir todos os exames, e repetiram todos os exames, e falaram, olha, não sabemos o que aconteceu, só sabemos que você está curado. Então foi um milagre de Deus, foi uma situação aí maravilhosa que pudemos viver. E o interessante é que, como eu sou o único, né, ou era até aquele momento, o único sobrevivente da malária falciparum 5 no Brasil, a médica deu inúmeras instruções. Você não pode passar nervoso, você não pode pegar peso, você não pode subir escadas, você não pode correr, enfim, né? E no dia seguinte, me ligaram do Amapá, dizendo que o nosso barco de missionárias que estavam no Amapá tinha naufragado, né, e que as 8 tinham falecido. E foi um desespero, e com esse nervoso eu desmaiei, e por causa dessa situação fiquei com uma sequela durante 6 meses. Aí enfrentei o lúpus e enfrentei a fibromialgia, da qual tinha que ter uma série de medicamentos para continuar trabalhando, atendendo, aconselhando e pregando também. Mas depois de 6 meses, milagrosamente, eu fui curado totalmente. E muitas vezes a gente pergunta, por quê? Por que fazendo a obra, pregando o evangelho, indo para missões, cumprindo o ID na África, e por que Deus permitiu uma situação dessa? Mas essa situação, o Senhor me ensinou que existem coisas que a gente só tem autoridade quando a gente passa. Quando você vence um câncer, você tem autoridade sobre o câncer. Quando você vence uma malária falciparum 5, você tem autoridade sobre ela. É muito interessante alguém dizer, olha, eu ouvi falar que Deus curou alguém, mas é totalmente diferente quando eu digo, eu fui curado disso. Então, o peso de que eu fui curado da malária falciparum 5, da fibromialgia, do lúpus, isso na verdade é muito maior do que se eu ouvisse alguém falar. Passado um ano eu voltei para a África, na mesma região, no mesmo local, e a primeira visita que nós vimos foi um garoto. E esse garoto, 5 anos, ele estava todo amuado no chão, a mãe chorava muito, e eu disse àquela mulher, por que choras? E ela disse, estou esperando esse morrer. Eu falei, não, a senhora não precisa esperar a morte, Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Ela falou, não, ele está com a falciparum 5. Quando ela falou, ele está com a falciparum 5, eu falei, eu já tive.
E ela falou, impossível, ninguém sobrevive a essa malária. Eu falei, sem Jesus realmente ninguém sobrevive, mas com Jesus há uma chance. Posso orar pelo seu filho? E a princípio ela não deixou. E eu falei, senhora, quantos filhos a senhora já perdeu com a falciparum 5? Ela falou, esse é o quarto. Eu falei, a senhora vai perder o quarto, sendo que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E ali ela deixou eu orar pela criança de 5 anos, peguei a criança no colo, abracei a criança e orei pelo que eu sentia quando eu estava com a malária falciparum 5. E ali então comecei a chorar com aquela criança no colo, dei um beijo na criança, pus no chão, 3 segundos. Ele saltou, levantou e começou a correr curado. E ela caiu de joelhos e confessou Jesus como Senhor e Salvador, porque aquilo que a gente passa tem um propósito. O câncer não é o fim, a malária não é o fim, a dengue não é o fim, o tumor não é o fim. Deus tem um propósito. E a partir daquele momento nós pudemos contar o testemunho. Ela chamou todo o vilarejo ouviu a palavra de Jesus e foi algo maravilhoso. Só que o que me deu autoridade sobre aquilo foi passar. Então nós passamos por situações, questões de necessidade financeira, de provisão. Em missões nós vivemos provisões e milagres que só estando lá para acreditar. Né? Nós vivemos literalmente a multiplicação de pães e geleia. Né? Não tinha peixe lá era pão com geleia, e as padarias não tinham o número de pães que nós necessitávamos, e nós estávamos com uma reunião de 500 crianças e só tínhamos 200 pães. Mas olha, as 500 crianças comeram, levaram para os pais, os que estavam ao redor vieram buscar pães, e o pão só acabou quando nós entregamos para a última pessoa, que eu virei e falei, não tem mais ninguém. E a pessoa que estava dentro do carro disse, acabou, esse foi o último. Então esse é o milagre da provisão que Deus faz. Eu acho algo extraordinário, porque quando eu conheci o apóstolo, né, nem sei se ele lembra, há tantos anos, né, tava grávida do meu filho, que eu já tenho 17 anos. Olha aí. E eu fui fazer um curso lá, né, o curso de teologia, né? Aham. Eu tava numa outra igreja, e eu lembro que você falou sobre a palavra que é viva, eu nunca esqueci. Que você falou que você teve uma revelação que via a palavra saltando, ela e algo extraordinário, você vê a multiplicação de pães e peixes na Bíblia, você viveu. Então você vê que a Bíblia, ela é viva, ela vive se repetindo na vida daqueles que creem, que colocam em prática coisas extraordinárias. Eu conheci um pouco, mas não todos os testemunhos, a gente convive, né, tá todo sempre lá congregando, mas tem coisas maravilhosas que eu não conheço ainda. Então, como é maravilhoso, também tem segredos também no livro, né, apóstolo, que mesmo relatando um pouco aqui, é só você comprando, adquirindo para você poder entender, compreender. E eu creio que cada livro é um patamar, né? Vai subir, né? Vai subindo níveis, né? O primeiro nível, o segundo nível, quem já tá no 5º nível já tá... Então são 8, né? São 8. O 6º volume eu vou estar tratando acerca da Segredos de Prosperidade de Jesus. Né? Muitas pessoas têm o conceito de que Jesus era pobre, miserável, passava fome. Não. Né? Nós observamos que ele nasceu numa manjedoura porque não havia lugar nos hotéis. Agora, José foi procurar lugar. Ninguém procura um hotel se não tem condições de pagar o hotel. Então ele tinha condições. Peraí, ele era marceneiro, ele era um artesão de alta qualidade. Isso era um dos ofícios de melhor remuneração na época. Então há muitas coisas distorcidas que as pessoas criam um estigma e acham que aquilo é uma verdade. Né? É fato que ele vivia da provisão diária, mas Deus levantou pessoas para darem roupas boas, linho fino, que era o tecido mais caro da época, e aonde ele tinha, Deus supria e provia. E quando não provia, ele orava e multiplicava. Né? Então, lança a rede à direita do barco, e ali veio 153 grandes peixes, trazendo uma provisão incrível, mas Deus é dono do ouro e da prata, e ele tem prazer em ver os seus filhos prosperando, desde que a prosperidade que ele vai te dar tenha um propósito e a motivação de financiar a expansão do reino. Deus dá semente ao que semeia para que ele possa expandir o reino de Deus. Se a igreja está na terra ainda, ela está porque alguém precisa ser alcançado. Eu costumo dizer sempre que a salvação é de graça, né? Basta você crer, confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, crer que Deus o enviou dos céus, ele morreu e ao 3º dia ressuscitou, e você o recebe como Senhor, você está salvo. Mas pregar o evangelho está caro.
Pregar o evangelho, você precisa pagar uma passagem, você precisa levar provisão, você vai muitas vezes para a África, você tem que levar alimento, você tem que levar roupa, você tem que levar calçados, né? Nós fizemos um encontro de pastores na África e locamos lá um hotel que era o único hotel da cidade, não tinha porta, não tinha janela, não tinha nada, né? Era só aquela estrutura ali, e nós fizemos o encontro de pastores ali, e pastores ali andaram 6, 7, 8 horas debaixo de um sol de 64 graus Celsius, descalço. Muitos deles chegaram com os pés todos rachados, sangrando, e eu sentei no chão com eles e disse: o que vocês querem da igreja brasileira? Vocês querem que a gente faça uma campanha de roupas, uma campanha de comida, uma campanha de água? Ou vocês querem que eu faça uma campanha de calçados? Porque olha o estado do pé de vocês. E um deles se levantou e falou assim: Cleiton, nós não queremos água porque tudo de água que você trouxer, em uma hora se acaba. O alimento que você trouxer, em um dia se vai. A roupa se desgasta, não temos onde guardar, onde lavar, mas nós queremos o conhecimento da palavra que vocês têm. Porque isso vai ficar no nosso coração. Isso não se acaba. Queremos conhecer a palavra como vocês conhecem. Então ali a gente viu a consciência dos pastores e líderes tão queridos, tão amados, nos recebem em honra, nos recebem assim com protocolos incríveis, né, de introdução, com os frutos da terra, com o melhor que eles têm, justamente porque alguém se lembrou deles, alguém foi até lá, mas dentro do limite deles é o que eles podem dar. E diante dessa realidade, a gente vê justamente uma situação onde eles são carentes, são sedentos, mas, como diz o profeta Amós, haverão dias na terra que haverá fome, não fome de pão e nem sede de água, mas fome de ouvir a palavra do Senhor. Então esse tempo é chegado e como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados. Então a estratégia dos livros, não só esses 5 volumes, mas já escrevi mais de 20 livros, 100% dos livros eu doei para missões. Então você comprando um livro desse, você está abençoando um missionário que está no campo, você está abençoando um orfanato, um educandário, você está abençoando missões de uma forma ou de outra. Né? Então eu trouxe aqui para você nosso calendário, eu sei que você já tem, mas está aqui o nosso calendário, onde cada página a gente traz um estudo acerca do tema do ano, que é o Espírito Santo de Deus nesse ano de 2025. Então fica aqui esse calendário e nós estamos agora, Carla, com um projeto inovador que é o projeto de Cruzadas. Cruzadas 2026, agora no Carnaval, nós estaremos indo para Goiás, em Paranaiguara, e fazendo uma cruzada com 30 igrejas interdenominacional. É batista, é presbiteriano, é metodista, é comunidade, é palavra da verdade, Torre Forte, é juntando as forças para poder propagar a mensagem do reino. Então nós vamos estar dos dias 10 a 17 em Paranaiguara, com diversos pastores, líderes, ministros que estarão junto conosco, levando a palavra de Deus, e vamos fazer um impacto na região. Porque a gente vai visitar as ILPIs, que são os antigos asilos, vamos visitar os SAICAS, que são os antigos abrigos infantis, vamos visitar presídio, hospital, UPAs, vamos visitar todos os lugares e levar a palavra de Deus. Que é essa Conferência Mundial Missionária, né? Que a Isso, gente tá falando, CMM 2026. Que é uma coisa nova. Já fazia o trabalho de missões, né, apóstolo? Deus tem te dado essa nova visão aí para estar mais, né, unindo mais o povo de Deus, né? Abrangendo mais gente e numa quantidade... Porque muitas vezes, quando a gente fala em cruzada, as pessoas pensam logo em mega cruzada. Mas mega cruzada a gente já tem com grandes ministérios, que faz com excelência, com potencial, e muitas vezes as igrejas do interior, dos sertões, pensam, nós nunca vamos ter uma coisa dessa aqui. Então, na verdade, Deus colocou em nosso coração, vai ser não só essa cruzada em Paranaiguara, mas 2026 nós vamos ter uma cruzada nos Ribeirinhos, sobre as águas do Amapá. Precisamos fazer um código do sucesso lá no Amapá, né? Vamos ter também a cruzada do Rio Grande do Sul, toda aquela região que foi inundada das águas. Nós enviamos ali 5 carretas com alimento, com roupa, com móveis, e agora nós vamos voltar lá em 2026 para fazer uma cruzada evangelística. Lá e outros lugares mais, e um desejo que nós temos para 2026 também é fazermos a cruzada em Moçambique. A cruzada de Moçambique, que vai ser em Beira, vai ser uma cruzada muito especial. Além disso, a gente tem o nosso encontro anual, que é em novembro, os dias 14, 15 e 16,
também interdenominacional, mas é um encontro onde a gente traz pastores e missionários de todos os lugares do Brasil e do mundo. Ano passado nós estávamos com 389 missionários de fora, né? E esse ano também não será diferente, um encontro muito especial, onde a gente tem falado ali da visão missionária, da visão da cruzada e também entregue chaves, códigos de segredo. Apóstolo, a igreja está fazendo 25 anos, né? 25. Está aqui um presente especial para você, bodas de prata, para você assinar os novos contratos. Ai, amém. Tá? Então, eu fazer parte desse ministério é um ministério muito rico, né? Você vê como é importante essa obra missionária, né, apóstolo? Às vezes as pessoas falam... A gente prega a palavra, mas você acaba não vivendo aquilo, né, que você prega. Mas a gente tem esse privilégio na Torre Forte de ver tanta dedicação, né, de ser mentoreado, as pessoas serem ali, instruído, né, ser como um mestre, né, nos ensinando de várias formas, né, em várias vertentes, são braços, né, você fala que é os braços da Torre Forte em vários lugares, né, do mundo, né, e você vai trazendo essa visão, trazendo para... Eu acho lindo, né, quando você fala assim, às vezes você está aí fazendo uma obra, não vai para a sua igreja, vai para a igreja local mais próxima, é uma obra onde você está trabalhando para o reino, onde a igreja Torre Forte trabalha para o reino, né, e ali não, é um lugar que a gente se abastece, a gente se fortalece, para que a gente possa estar compartilhando isso, né? E quantos testemunhos de cura, de milagre, de salvação, né, apóstolo? Amém. É um pouco que a gente escuta. Eu congregando lá não conheço um terço, eu acredito. É muita bagagem que o apóstolo tem, é muito conhecimento, é muito estudo, muita dedicação. E nesses 25 anos de Torre Forte, qual que é a sua visão assim daqui para frente? O que você acha assim que a gente vai aprendendo, né? Com tudo que você já tem de bagagem, mas algo assim, mas eu tenho uma visão assim diferenciada para essa nova etapa que vocês estão, que a gente está chegando, atravessando aí. Glória a Deus. Estamos fazendo bodas de prata, nossa celebração de bodas de prata vai ser dia 6 e 7 de setembro. E a nossa visão esses 25 anos deu para estruturar, estabelecer fundamentos, estabelecer alicerce, mas eu vejo Torre Forte como uma plataforma que lança as pessoas, né? A gente tem muitos membros que saíram, abriram ministérios, temos comunhão, e alguns levam o nome Torre Forte, outros nem levam o nome Torre Forte, como também nesse ano 2026, nós estamos aí com a visão de lançarmos os nossos departamentos, né? Então a gente vai ter uma conferência de mulheres em Barcelona, uma conferência de homens em Barcelona, outra em Portugal, outra em Suíça, com conexões, né? Conexões que nós estamos fazendo para lançar os nossos ministros, lançar o nosso pessoal, né? Torre Forte hoje ela tem mais de 20 ministérios, mais de 20 departamentos, também departamentos de mulheres, de homens, de crianças, adolescente, e com tudo isso daí, o nosso propósito é justamente levar o que temos dentro da casa para fora, para abençoar outras vidas. Então, eu acho que a partir desse aniversário, Deus tem nos chamado e desafiado para eventos maiores, eventos mais arrojados, abençoando o corpo, né? Abençoando fora das quatro paredes. Essa é a essência da igreja, né? Eclésia, no original em grego, é de dentro para fora, né? Então, não vale a pena você só se alimentar, engordar e não passar para ninguém, né? Então, na verdade, a nossa alegria, o nosso prazer é ver justamente os membros se destacando, se despontando, não só para si, não só no seu próprio negócio, empreendimento, mas principalmente no reino de Deus. Então, vamos ampliar essa visão de cruzada, essa visão de conferência fora das quatro paredes e fortalecendo e formalizando aí grupos, né? Hoje a internet nos aproxima e a internet nos possibilita, né, termos uma conexão com pessoas de todas as nações que a gente já passou, né, que foram muitas. E através disso tem grupos de mulheres, grupos de homens, grupos de casais, forjando sacerdotes, fortalecidas, enfim. Cada um dos grupos de redes sociais, ele tem essa visão justamente de ministrar o que tem recebido, né? O nosso seminário continua, nosso Instituto Bíblico continua. Esse livro nós adotamos na Escola Bíblica Dominical, que tem sido um sucesso na Escola Bíblica Dominical, cada domingo um capítulo, todos eles nós fizemos na Escola Bíblica Dominical, mas sempre com a visão aonde você pode abençoar. Qual ministério, qual departamento, como você pode abençoar o reino com isso que você tem sido alimentado, aprendido, tem sido abençoado.
Eu vejo que a Torre Forte também, essa visão, né, que o Senhor te deu, né, apóstolo, ela... Às vezes a gente fica limitado, a gente vê que tem um lugar que desenvolve uma área, mas a outra área não desenvolve. Outra área, mas nós, na Torre Forte, nós temos essa estrutura que vai equilibrando, né? Tanto no conhecimento, investir em conhecimento, tanto na vida financeira, na vida espiritual, nosso relacionamento com pessoas, é muito rico. Essa visão que Deus te deu, que às vezes não fica de um lado deficiente, né? Que às vezes fica deficiente de um lado. E a Torre Forte, ela é rica nisso. Eu lembro quando você começou a falar também sobre finanças do reino, que era a necessidade do povo ter um entendimento, né? De nós termos um entendimento de uma nova visão, que é uma mudança de mentalidade. Você falou algo também no livro tremendo, que é sobre Moisés, ele foi pro palácio, porque ele tinha uma visão de escravo. Escravo não liberta escravo. Exato. Se a mentalidade é escravo, você não consegue ter uma visão, como eu falei, de você estar fora e estar se relacionando com pessoas, você não é fechado, você se relaciona e conhece a forma que as pessoas veem, porque por mais que a gente conheça na palavra de Deus, Deus coloca pessoas reais para estar do nosso lado, para a gente acompanhar, para ter experiência, trocar experiências, né, apóstolo? É assim, é ferro afiando ferro, né? Exato. E ali que essa visão que ele teve que estar dentro do palácio para conhecer os costumes, a maneira, a visão, para ele poder libertar o povo, senão estaria uma mente escrava. E quantas vezes nós estamos numa mente escrava em alguma área da nossa vida? É a necessidade de você poder ter um conhecimento, ter um aprendizado, não ficar fechado, limitado, não ter medo de se relacionar com pessoas, conhecer pessoas, igrejas, né, apóstolo? Como essa conexão que você tem com as igrejas, algo extraordinário que eu observo, meus filhos observam e serve para nossas gerações, sabe? Que é uma referência pra gente, chega assim, cada lugar, momento que a gente chega ali para receber uma palavra, é algo novo, com todo o conhecimento está ali, mas tem algo novo, você inova. Mas é algo tremendo também que eu quero ressaltar aqui, que os princípios e os valores continuam os mesmos. Porque a tecnologia vem, muitas coisas novas, a novidade, e tudo vai abrangendo para que haja uma mudança no evangelho. Mas os princípios e valores, graças a Deus, na Torre Forte, né, você tem esses princípios e leva a gente a esse princípio, mas também você não fica fechado e não crescer. Porque às vezes só tenho medo de crescer financeiramente, né, apóstolo? Você também ressalta aí nos livros, achando que isso vai desviar da palavra. Mas a gente aprende que princípios e valores... Pra quê? Né? Qual o meu objetivo com isso, né? Às vezes a prosperidade que Deus deu para José, ele mudou uma nação, mudou uma história. Até hoje nós temos frutos disso. Exato. Então, assim, quando Deus quer depositar algo na tua vida, não se limite. Não pare no meio do caminho. Que às vezes você tem um potencial que não é só para você. Quantas pessoas vai poder usufruir disso, evitar de muitos problemas porque você se posicionou. Então essa mentalidade que Deus te deu, que abre para nós, membros, é algo extraordinário. Você que quer presentear, adquirir esse livro, eu acho maravilhoso. Nós vamos para os nossos comerciais mais uma vez, e o apóstolo vai deixar novamente as redes sociais, vai dar as considerações finais e compartilhe esse programa, porque é importante muitas igrejas, né, estarem conectadas, né? Amém. Às vezes até a gente falou de dar na escola, né? Exato, a escola bíblica dominical. Gente, um tema maravilhoso, né? Então, daqui a pouquinho ele vai dar as considerações finais. Meu sonho é ter um podcast, mas eu não me sinto muito confiante. Deixa disso! Aqui na TV Barueri temos tudo preparado para você. Independente se você é iniciante ou experiente, temos tudo pronto para você brilhar. E aí, gostou da estrutura? Entre em contato. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Voltamos aqui no programa Código do Sucesso. Vocês curtem, compartilhem. É algo extraordinário hoje falando sobre códigos para destravar sua vida financeira para um próximo nível, aqui com o apóstolo Cleiton Nantes. E ele vai falar para vocês as considerações finais, as redes sociais, como você pode entrar em contato com ele. E eu queria, apóstolo, que você deixasse... Já falou tantas riquezas, né? Mas que você pode, se puder resumir assim numa frase, um recado para quem está assistindo nessa tarde. Você já deu várias chaves, vários códigos aqui. Mas se você pudesse resumir agora em uma palavra, algum recado para deixar para quem está assistindo esse programa? Maravilha, Carla. Quero parabenizar aí o programa, essa iniciativa. E como eu estava falando, volume 6 eu vou falar de Jesus. O volume 7 eu falo das ofertas da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Mas o volume 8 eu falo sobre a última transferência de riqueza.
A última transferência de riqueza, que começa exatamente onde você estava falando, em Moisés. Moisés instruiu o povo para receber uma transferência de riqueza. E Moisés levou o povo à primeira transferência, aonde as mulheres egípcias doaram ali ouro, prata, vasos de predas preciosas, roupas, calçados, e isso foi a provisão para construir o templo. Antes de Deus tirar a igreja da terra, ela vai ter uma última transferência de riqueza. Então nós vamos construir 7 volumes para chegarmos a essa visão exata aí da transferência de riqueza. Mas eu concluo esse livro do volume 5 dizendo justamente da chave principal de Salomão. E a chave principal de Salomão é o que eu quero deixar para você. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, aonde, na verdade, sem sabedoria você não vai a lugar nenhum. Sem sabedoria você não pode administrar aquilo que Deus te dá. Então, vale a pena você temer a Deus sobre todas as coisas. Vale a pena você meditar no livro desta lei, porque quando você medita no livro desta lei, você prospera. Então, se a chave principal de Davi foi adoração, a chave principal de Salomão é temor do Senhor. E através do temor do Senhor, você, na verdade, assim como Salomão, foi a chave mestra. Porque pediste sabedoria, porque pedistes temor, eu vou te dar acesso a todas as demais códigos. Então ele pediu a sabedoria, mas recebeu riquezas, bens, recebeu a expansão do reino, a estabilidade do reino. Isso por causa de um pedido. Eu quero sabedoria para poder governar o teu povo. Então, que Deus te abençoe poderosamente. Minhas redes sociais, basta você colocar Clayton Nantes, 2 As e Y, você me encontra em qualquer rede social, seja no Facebook, seja no Instagram, e o nosso contato da central é 11 2213 7584. 11 2213 7584. Manda um WhatsApp pra gente se você é evangelista, é missionário, é pastor, é apóstolo de qualquer denominação e quer participar com a gente das cruzadas, 11 2213 7584. Ou se você deseja fazer um pedido do livro, você gostaria que a gente enviasse o seu livro aí na sua cidade, também pode enviar um WhatsApp para 11 2213 7584 e a nossa equipe vai estar então te atendendo e te respondendo acerca do seu pedido. Eu quero agradecer, apóstolo, né, mais uma vez, esse programa extraordinário, maravilhoso, né? E, nossa, Finanças do Reino presenteia, como eu falei, né? Não só para você, mas é algo maravilhoso para você dar de presente. E compartilhe esse programa. E foi liberado o código aqui, chave, para você ir para o próximo nível. E eu quero te agradecer e te convidar para o próximo programa. Não perca, Código do Sucesso.